frente e você não está mais no mesmo lugar. Fala turma, esse vídeo faz parte de uma série sobre desenvolvimento de software, mais especificamente vamos aprender a refinar exceções de domínio para lidar melhor com esses tipos de erro. Para essa prática, a gente assume que um ambiente mínimo de desenvolvimento para Node.js e TypeScript já esteja previamente configurado, ou seja, a instalação de alguma versão mais recente do Node.js, o gerenciador de pacotes de Node instalado, o NPM, instalação do TypeScript e configurações de configuração no projeto e-commerce-node-api e instalação da IDE VS Code configurada com as extensões necessárias e usadas nos vídeos anteriores. A gente está aqui com o VS Code aberto, como vocês podem ver, tá certo? Dentro do projeto e-commerce-node-api, que é o projeto que nós utilizamos para implementar aqui um back-end para comércio eletrônico, né, usando tanto Node como TypeScript, né, e aplicando aí conceitos de orientação a objeto, né, modelagem e análise de domínios, né, domínios ricos e outros conceitos para poder fazer uma API, né, em back-end, ok? Bom, antes de a gente começar o código, é interessante a gente falar um pouco o que são as exceções, certo? Eu vou abrir aqui o projeto e vim aqui na parte do index e a gente já tem lançamento de exceções nesse código, tá certo? Se a gente vir aqui no nossa pasta modules, no nosso subdomínio catálogo, dentro dos domínios, né, no caso da entidade de domínio que representa a categoria, a gente já tem aqui lançamento de exceções que estão alinhados com aqueles fluxos definidos lá na história de usuário, tá certo? Do caso de uso de criar categoria, né? Então, tanto o fluxo padrão como os fluxos de exceção. E a gente já tem lançamento de exceção. E o que são essas exceções, né, dentro de um sistema, né? Primeiro é importante a gente lembrar da natureza dos erros, que a gente já falou um pouco da parte conceitual, né? Um dos erros, né, uma das formas de erro existentes, né, uma das naturezas são os erros em tempo de execução. Ou seja, que é quando o nosso projeto está compilando, como esse caso aqui, né? Veja que a gente vai aqui no index.ts, aí com todo o nosso código não indica, né, nenhum erro. E esses erros de execução acontecem quando o nosso código ele está compilando normalmente e executando. Veja que aqui a gente rodou o index, né, tentou criar aqui na linha 4 uma categoria, não recebeu nenhum erro, e a gente consegue aqui fazer o console.log na linha 5, então a gente consegue perceber a categoria, né, criada e que está em memória, né, com os atributos ID, né, gerado automaticamente, e o atributo nome com o valor, né, aqui é o estado do objeto categoria que foi criado, tá certo? Então, é importante lembrar desses tipos de erros de execução, porque são erros que acontecem quando o código está nessa situação, né, compilado e aparentemente sem nenhum problema. E esses erros de execução, né, erros de tempo de execução, ou runtime erros, eles são geralmente pegos e lançados durante o uso do software, tá certo? Quando o software está sendo usado, não durante a etapa de desenvolvimento que a gente chama, tá certo? Bom, as exceções, né, como a gente pode ver aqui na entidade de categoria, elas são mecanismos, né, onde a gente pode tornar possível parar o código quando se deparar com um problema. Então veja que aqui nesse método, né, o setNome, no momento em que a gente está preenchendo o valor, né, do atributo nome da classe categoria dentro do nosso domínio do comércio eletrônico, a gente tem uma série de validações, né, que aí a gente trabalha, né, os invariantes de classe, né, a gente tem uma série de validações e de situações que a gente tem que verificar se está em conformidade com aquilo que a gente quer que seja o nome de uma categoria, um nome válido, tá certo? Então, quando a gente se depara com um problema, no caso aqui um problema do domínio, né, ou seja, uma validação, uma regra de negócio do domínio, a gente pode, né, lançar uma exceção, né, para tratar esse fluxo que não é um fluxo padrão, porque o fluxo padrão é a gente criar uma categoria ou qualquer entidade do domínio que tenha os seus valores válidos, tá certo? Uma exceção geralmente pode ser qualquer valor. Veja que aqui a gente está lançando, na verdade, uma classe erro, que é uma classe nativa do JavaScript, tá certo? Mas a gente poderia fazer aqui um throw, por exemplo, um string,
tá certo? Isso não é recomendado, né? A gente vai ver mais na frente porque isso não é recomendado, tá certo? Então, essas exceções aqui que são lançadas são fluxos incomuns do software, né? Se a gente vier aqui mais uma vez na história de usuário, a gente percebe que a gente, olha, através do uso da abordagem BDD, a gente definiu alguns cenários, né? E esses cenários, eles lidam com o cenário padrão, que é o fluxo padrão, ou seja, que é o que o nosso sistema deve fazer normalmente, tá certo? No caso, criar uma categoria válida, e a gente definiu o que seria uma categoria válida, mas a gente também define fluxos de exceção, né? Ou seja, se algo acontecer, né? A gente trabalha aqui de forma preventiva, tá certo? Então, exceções nada mais são do que fluxos incomuns no software. Então, se a gente vir aqui com base na nossa história de usuário, a gente está aqui na nossa entidade categoria, a gente tem aqui fluxos de exceção sendo lançados, ou seja, a gente interrompe quando um problema, né, que está sendo verificado aqui através de condicional acontece, beleza? Bom, depois de detectar uma exceção, né, saber que um fluxo excepcional, você pode, né, lançar ela, como a gente está fazendo aqui, né, e lançar para que outra parte do código, né, resolva esse problema, que a gente chama de tratamento de exceção. Então veja que quando a gente está lançando aqui, quem está tratando, né, essa exceção é o arquivo index. Por quê? Porque dentro do bloco try aqui, né, entre as linhas 3 e 6, eu tenho a criação, né, chamando o método estático criar da classe categoria, e aí sim, né, se ocorrer algum erro, eu vou estar tratando aqui e capturando aqui no bloco catch, tá certo? Para fazer o tratamento de exceção. Então, tratar a exceção nada mais é do que recuperar aquela exceção que foi lançada para a gente saber o que vai fazer. No caso aqui, eu só fiz uma impressão do erro, né, da mensagem do erro no console, mas a gente poderia estar fazendo outras, né, outros códigos e outras tarefas nesse ponto aqui. Beleza? Bom, depois de saber o que é exceção, a gente falou aqui do tratamento de exceção. Então, a gente vai falar um pouco sobre o que é tratamento de exceção, né? Quando uma função não pode prosseguir normalmente, como eu falei aqui, no caso do método setNome, né, porque alguma dos cenários de exceção aconteceu, né, a gente quer simplesmente parar que esse código não execute. Então, por exemplo, se o nome que foi passado no momento em que se chamou o método criar da classe categoria não for um valor nulo undefined, a gente quer interromper tudo que acontece depois e lançar uma exceção, porque a gente sabe que aquele fluxo não é um fluxo comum, tá certo? Assim como se eu passar um nome de categoria com valores menores que 3 caracteres ou maiores que 50, tá certo? Então, quando a gente não quer prosseguir normalmente, né, a gente para o fluxo, não quer que nada além disso seja executado, né, e a gente faz com que esse fluxo pule imediatamente para um local, né, que saiba lidar com o problema. No caso, quem está sabendo lidar com o problema aqui é o try, de forma simples, né, que é só fazendo o console da mensagem de erro, tá certo? E isso é o que a tratamento de exceção faz, tá certo? O tratamento de exceção na ciência da computação é o mecanismo responsável por tratar, né, a ocorrência de condições que alteram o fluxo normal da execução do programa de computador. Então, essas linhas aqui que lançam exceção, elas alteram o fluxo, né, lançando exceção do tipo erro, né, com uma mensagem específica, e a gente pode tratá-las dentro do bloco catch. No caso, como eu falei, estou tratando aqui da forma mais simples possível, que é imprimindo a mensagem no console, certo? Em geral, na ocorrência de uma exceção, né, no lançamento de uma exceção, o estado do programa, né, daquele momento, é gravado em um local pré-definido, no caso aqui na stack, né, do objeto erro, a gente vai ver isso, tá certo? E sua execução é direcionada para uma rotina de tratamento, né? E dependendo da situação, a rotina de tratamento pode prosseguir a execução. No caso aqui eu não prossegui, né? Eu só fiz o console.log dizendo qual é a mensagem de erro, tá certo? Então o tratamento de exceção, a depender dos erros que estão chegando, né, os erros que estão sendo lançados, o tratamento de exceção vai ser diferente, tipo enviar um e-mail, né, tentar uma reconexão com um banco de dados, por exemplo, imprimir uma mensagem ou transferir essa mensagem para outro lugar, ou até lançar novamente a exceção para outro local de tratamento. Eu posso fazer aqui dentro do bloco catch um throw, né, lançando essa exceção para outro local, tá certo? Bom, para desenvolvedor de uma rotina, né,
Lançar uma exceção é um modo útil de assinalar que a rotina não deve continuar. No caso, como a gente está vendo aqui, né? A cada condicional dessa, se a gente pega uma situação, um cenário desse, a gente não deve continuar, né? Por exemplo, para pegar o valor que é inválido e associar o atributo nome da categoria. A gente quer realmente que isso não aconteça. Então a gente faz exceção. Quando a exceção é feita, nenhum código aqui abaixo é executado, né? Esse código ele é parado e a gente volta aqui, né, pro local onde o tratamento de exceção está acontecendo, tá certo? Bom, sabendo disso, né, como é que o tratamento de exceção, né, ele é feito no JavaScript, tá certo? E TypeScript, né? Porque tratamento de exceção é um conceito, né, que é aplicado em uma série de linguagens de programação e em outros ambientes de desenvolvimento, tá certo? Bom, o JavaScript oferece suporte a um conjunto compacto de instruções, especificamente instruções de fluxo de controle, que você pode usar para incorporar no aplicativo, né? Esses fluxos de controle, por exemplo, são as condicionais, né, as repetições, né? No caso aqui, o tratamento de exceção através do bloco try-catch também é uma forma de controle do fluxo. Então, para fazer tratamento de exceção, as declarações que a gente usa são justamente o throw para lançar uma exceção, tá certo? E o try-catch, né, para fazer uma execução que pode ter uma exceção lançada, e o catch para tratar, né, no caso, recuperar a exceção, capturar essa exceção e tratar da forma necessária, tá certo? Você pode usar as exceções lançando o throw, como eu já falei, tratado no try-catch, né? E existem tipos de exceção, tá certo? Já até específicas, né? E construídas no próprio JavaScript, nativas do JavaScript. Essa erro, né, é a classe básica para lançamento de exceções, ou seja, é a classe raiz, a classe base, né, que representa uma exceção, um erro dentro da linguagem JavaScript e do TypeScript. Mas existem, né, classes mais específicas, tá certo? Construtores mais específicos, né? Como, por exemplo, syntax erro, tá certo? Ou type erro, que tratam de erros específicos de sintaxe e erros específicos de tipificação, principalmente quando a gente está trabalhando com TypeScript, tá certo? A classe erro, ela é a classe mais genérica de todas, tá certo? Então, veja, se a gente está falando aqui de tipos de erro específicos, né, e esses subtipos pré-definidos, né, eles são estendidos de erro, a gente pode também ter, né, vejam que esses erros eles estão associados a erros da linguagem, né, de sintaxe, né, de tipos. Vejam que esses erros também, quando a gente falou da natureza dos erros, eles são erros específicos ali de determinadas naturezas. Mas e se por acaso a gente tiver erros de design e projeto, ou erros de usuário, ou erros que estão envolvidos, né, dentro do negócio, por exemplo, como esse? Porque esse erro aqui que a gente está tratando aqui, dentro do set nomes, são erros que têm a ver com o projeto e com o domínio do nosso aplicação, que é o comércio eletrônico, né? Na verdade, aqui são regras de negócio, ou seja, situações que a gente não quer que aconteça no nosso sistema, que a gente definiu como uma regra de negócio, né? Por exemplo, o nome de uma categoria não pode ter menos que 3 caracteres e mais do que 50, tá certo? Isso é uma regra nossa, né? E aí o próprio TypeScript, o JavaScript, não conhece o nosso domínio, então ele não vai trazer erros, né, específicos pré-construídos ou já construídos para esse tipo de situação, né? Bom, mas a gente pode resolver isso, né, através das exceções de negócio, de domínio, tá certo? E o que são essas exceções de domínio? Vejam, as exceções ou fluxos anormais também fazem parte da camada de domínio que representa o negócio. Então, sair do fluxo do programa, né, ou seja, os fluxos anormais que podem acontecer no software, eles não só estão na natureza, por exemplo, da sintaxe ou do tipo, ou algo interno da linguagem ou do ambiente, por exemplo. Eles também podem surgir, né, ou seja, sua natureza, a partir do domínio da aplicação. No caso, o domínio aqui é a categoria, que é, né, o sistema que a gente está tentando desenvolver, né, que é o comércio eletrônico, tá certo? Bom, então quando a gente faz algo desse tipo aqui, ó, representa uma exceção usando a classe genérica, a gente não tem uma representação muito específica dessa exceção,
né? Porque isso aqui é uma classe genérica, tá certo? E aí o que é que a gente pode fazer? A gente pode criar nossos erros de forma customizável, ou seja, a gente pode ampliar usando aí conceitos, né, estruturais, né, e conceitos relacionais da orientação a objeto, no caso herança, né? A gente pode fazer o uso de herança para, digamos assim, especificar essa classe mais genérica e criar exceções customizáveis que são específicas do domínio, né? Até porque a gente que conhece o domínio, o programador, né, que está dentro de um software específico é que vai conhecer o domínio. A linguagem de programação, ela não vai conhecer o domínio porque é uma linguagem de uso geral, né, que vai estar sendo usada em diversos softwares, tá certo? Bom, então, se a gente vier aqui no nossa história de usuário, a gente já tem definido o cenário, né, padrão e alguns cenários de exceções, tá certo? É óbvio que esses cenários de exceção aqui eles estão sendo representados na entidade com a classe erro a partir de mensagem, tá certo? É uma forma de ser feito, sim, mas a gente pode aprimorar até para ter mais controle do nosso domínio e o nosso domínio ser mais rico ainda do que a gente já tem, tá certo? Bom, então o que é que a gente vai fazer agora? A gente vai refinar as exceções de domínio, tá certo? A gente vai fazer refatoração para representar melhor essas exceções, esses fluxos anormais, a partir das nossas próprias exceções que a gente vai criar, em vez de estar usando as exceções genéricas do JavaScript, tá certo? Então, podemos criar erros customizáveis de diferentes formas, tá certo? Mas a forma mais avançada, que a gente vai utilizar até para aplicar o conceito da orientação a objeto, é através do uso de herança. Então, primeiro, o que é que a gente vai fazer aqui? Bom, como a gente vai estar fazendo códigos que vão ser utilizados, tá certo? Vão ser reutilizados em outros domínios, né? Aqui a gente está falando do subdomínio do catálogo, mas depois do pedido, do carrinho de compras, né, da parte de usuário. Como a gente vai estar fazendo um código que vai ser reutilizado nesses pontos, a gente vai criar aqui, ó, tipo, dentro da pasta src, tá certo? No mesmo nível da pasta modules, tá certo? Uma pasta chamada shared. Então vamos lá, vou clicar aqui em src, novo pasta, nome da pasta shared, certo? Esse nome aqui significa tipo compartilhável, né? Ou seja, todos os meus arquivos, todos os meus códigos, sejam classes, enumerados, tipos, interfaces, tá certo? Qualquer estrutura de dado que eu precise reutilizar dentro do meu próprio projeto, no caso aqui e-commerce Node API, eu coloco aqui no shared. Na verdade, isso aqui é uma boa prática, né? A gente vê muito esses códigos e esse padrão em projetos, né? Quando a gente verifica outros projetos, né? Então a gente vai criar aqui uma pasta shared, e como o que a gente vai estar criando tem a ver com domínio, né? A gente vai refinar exceções de domínio. Então, eu vou dentro da pasta shared aqui também criar uma nova pasta chamada domain, tá certo? Então, o que é que eu vou criar? O que é que eu vou colocar dentro dessa pasta domain shared, né? Códigos, estruturas de dados, né, que são reutilizáveis no meu projeto, que tem a ver com o domínio da minha aplicação ou que facilitam a implementação de alguma coisa de domínio, certo? Então, a gente cria essa pasta. Né? O que é que a gente faz agora? Dentro dessa pasta, shared domain, eu vou criar um novo arquivo chamado domain.exception.ts, né? Extensão TS, porque a gente está usando TypeScript. E aí, dentro desse arquivo, domain.exception.ts, a gente vai escrever o código, né, onde a gente cria, né, a partir do uso de herança, exceção de domínio, né, para não estar utilizando essa classe tão genérica. Então vamos lá. Primeiro que a gente vai fazer aqui é class, o nome vai ser domain exception, e aí vamos usar a palavra, né, reservada do TypeScript extends, né, e a gente vai estender da classe erro. Então veja, aqui eu estou usando orientação a objeto, né? Criei minha classe chamada domain_exception, que vai representar as minhas exceções de domínio. Lembra que eu falei que no próprio JavaScript já tem exceções, por exemplo, para syntax error, type error, ou seja, classes mais específicas que também são herdadas de erro para representar, por exemplo, erros de sintaxe e erros de tipo.
Beleza, então a gente já tem isso pré-construído no Java, mas o JavaScript não conhece o nosso domínio. Então eu vou criar aqui, aí, né, usando herança, uma classe domainException que estende o erro. Certo? O que é que isso quer dizer? Que o meu domainException vai herdar tudo o que erro, né, a classe erro que já é nativa do TypeScript do JavaScript tem, tá certo? E aí eu vou criar aqui um construtor, tá certo? Para essa classe, né, que recebe um parâmetro chamado message do tipo string, tá certo? E dentro desse construtor, pessoal, a gente vai fazer o seguinte, chamar o super, ou seja, chamar o construtor da classe erro, passando a mensagem. Então, por exemplo, quando eu criar uma nova exceção de domínio, né, usando o construtor, ou seja, usando também o operador new, a mensagem que eu passar aqui vai ser passada para o construtor da classe erro, tá certo? Isso aqui são conceitos lá da orientação objeto, tá certo? Aí vamos lá, this, né, ponto. Veja aqui, ó, como eu estou herdando de erro, eu nem defini nessa classe domainException atributos, mas como eu estou herdando de erro, eu herdo tanto atributos, que são as informações, como comportamentos, que são os métodos, eu posso verificar que o próprio erro já tem um atributo chamado name, ó, erro, né? Name é uma propriedade da classe erro. E aí eu vou usar, né, para fazer reuso de código e chamar, né, isso aqui a gente vai estar definindo o nome dessa exceção. Vou chamar o mesmo nome da classe, domainException, certo? E this.message recebendo uma mensagem de erro. Eu vou botar aqui um texto padrão, porque se a gente criar uma exceção que é desse tipo aqui, domainException, ela vai ter esse nome e essa mensagem padrão, uma exceção de domínio genérica, tá certo? Assim como o erro é uma classe genérica para erros de todos os tipos, de todas as naturezas, a gente está criando aqui uma domainException que vai ser um erro genérico para todas as exceções, né, de domínio genéricas, ou seja, podem ser para o subdomínio do catálogo, do pedido, do carrinho de compras e assim sucessivamente. Beleza? E a outra coisa que eu vou colocar aqui é só capturar a stack de erro e repassar, né? Então eu estou usando a própria classe erro e um método estático chamado captureStackTrace, tá certo? Passo aqui a própria classe, né, domainException e o construtor, né, da classe. Beleza? Isso aqui é para a gente ter mais informações da pilha de erros que acontece quando a gente está lançando a exceção. E é claro, como a gente quer reutilizar isso, eu vou fazer o export dessa classe aqui, aí domainException, tá certo? Para eu poder reutilizar essa domainException em outros locais. Beleza? Bom, feito isso, aí agora sim a gente vai refinar mais ainda nossas exceções de domínio. Por quê? Porque eu tenho um subdomínio dentro da minha aplicação. Um dos meus subdomínios é o catálogo, que dentro dele eu tenho, né, a entidade categoria, né, que é um objeto de domínio que eu preciso para fazer com que meu software funcione, tá certo? Então, eu preciso representar, né, se eu vim aqui nas histórias de usuário, essas exceções aqui, tá certo? Ah, professor, então eu já poderia, por exemplo, essas exceções aqui que foram definidas na história de usuário, né, que são os fluxos anormais, por exemplo, criar uma categoria com nome nulo, né, criar uma categoria com nome que não atende o tamanho mínimo. Eu já poderia lançar uma exceção usando a classe domainException que você criou e passando a mensagem? Sim, já poderia. Por quê? Porque aí eu já não estaria mais utilizando a classe erro, que é genérica, e eu já estaria usando a domainException. Então, saberia que é um erro de exceção, ou uma exceção de domínio, tá certo? Do domínio do meu negócio, no caso, comércio eletrônico. Beleza? Mas eu posso até criar mais profundidade, né? Por exemplo, e se eu quiser saber, na hora que eu estiver tratando a exceção, por exemplo, aqui, aí, se aquela exceção que foi lançada de domínio, além dela ser de domínio, se ela é de qual domínio, né? Qual domínio é que ela é? Por quê? Porque isso vai me dar poder para que eu faça o tratamento de exceção especializado para cada subdomínio. Por exemplo, se for no catálogo, posso fazer uma atividade A ou B. Se for uma exceção de domínio do pedido, eu já faço uma tarefa C e D, entendeu? Então, quanto mais especificação eu crio, é óbvio, eu crio complexidade no meu software, mas eu também acabo ganhando um pouco mais de controle, tá certo? Então, o que é que a gente vai fazer agora? É criar
exceções, né? E mais específicas ainda, refinar mais ainda nossas exceções de domínio para representar de fato esses cenários, né, anormais aqui. Então, como é que a gente vai fazer? Aqui dentro da pasta modules, no nosso subdomínio do catálogo, dentro da pasta domain, veja que a gente já tem a categoria entity e o categoria.types.ts. A gente vai criar um novo arquivo chamado categoria.exception.ts, certo? Então, categoria.exception.ts. O que é que a gente vai fazer aqui dentro? Primeiro, importar o domain exception, aquela classe que a gente criou lá, né, no shared, que a gente vai estar reutilizando como base, tá certo? E agora a gente pode, né, inicialmente criar uma classe que representa exceções da entidade categoria, né, chamando aí categoria exception, por exemplo. Extends agora, domain exception. Veja que tipo é uma classe estendendo a outra. Então agora eu tenho categoria exception extends domain exception e domain exception estende a classe genérica do erro, tá certo? Vou criar também um construtor aqui, aí. Vou copiar e colar para ser mais rápido, já que a gente já sabe um pouco mais ou menos a estrutura. E o que é que eu estou fazendo aqui? Criei um construtor, tá certo? Que recebe um parâmetro mensagem do tipo string, certo? Se eu não passar aquela mensagem no construtor, ele já vai ter um valor padrão, que é a exceção de domínio genérica da entidade categoria. Então veja, eu estou criando uma exceção de domínio genérica da entidade categoria. Então, mais uma vez, se eu quiser agora chegar aqui e lançar um throw new, né, no caso categoria exception, eu posso fazer também, porque eu vou estar, né, especializando minhas exceções, tá certo? Mas a gente vai fazer mais especialização ainda, porque como eu falei, eu quero representar cada cenário desse. Aí a pergunta que pode vir é: professor, para cada cenário que eu criar na história de usuário, eu preciso criar uma exceção? Depende. Depende da sua necessidade de controlar aquelas exceções pelos tipos. E né, tipo, a gente sempre fala do bom senso, né? E do bom senso de tipo, eu tenho vários cenários, eu tenho 15 cenários de exceção. Primeiro, o bom senso é pensar se todos os cenários precisam ser detalhados na história de usuário, né? A gente sempre fala que os cenários que precisam ser escritos aqui são cenários mais caóticos e que, se acontecerem, pode gerar muitos problemas, né? Claro que aqui a gente está fazendo um sistema que tem um caráter didático, né, de ensino e aprendizagem, e a gente, né, aqui tipo está simulando alguns cenários que podem ser importantes, como o nome, né, da categoria ter um tamanho mínimo, entendeu? Um tamanho máximo, né? Mas aqui poderiam ter outros cenários mais importantes até no futuro, beleza? Então a gente não precisa, né, estar criando exceções para cada cenário que estão lá nas histórias de usuários, mas aqui eu estou mostrando um exemplo. Professor, eu acho que se eu criar só a classe categoria exception, né, que representa qualquer exceção no fluxo dentro do modelo de domínio da categoria, que já representa o subdomínio do catálogo, já me ajuda, né, porque eu já consigo controlar lá, verificando se é uma exceção de categoria. Eu não preciso especificar uma exceção para cada cenário específico, né? Eu posso deixar nesse nível, né, de generalidade, né? Não preciso me aprofundar mais. Isso é possível, sim. Então, se isso fosse possível e necessário, né, nesse momento, a gente só precisaria fazer essa classe. Mas como a gente está aqui num processo didático, eu vou mostrar mais aprofundado, né, um nível de granularidade ainda maior. Então veja, eu quero criar uma exceção, né, deixa eu voltar aqui na entidade, que represente esse fluxo aqui, que é o fluxo nulo ou indefinido, né, que é esse fluxo aqui, categoria inválida, quando o nome da categoria é nulo ou indefinido. Então aqui na minha exceção, nas minhas exceções, eu posso criar uma nova classe e dar um nome muito sugestivo. Por exemplo, nome categoria nulo ou indefinido. Ou seja, quando o nome da categoria é nulo ou indefinido, estenda, por exemplo, uma categoria exception. Então veja, nome categoria nulo ou indefinido é uma classe que estende categoria exception, que estende domain exception, que estende o erro.
tá certo? Uma série aí de usos da herança para especificar, tá certo? Então, dentro daqui, ó, eu vou criar o construtor, né, da mesma forma que eu criei aqui, né, passando um parâmetro de mensagem do tipo string com um valor padrão. Nesse valor padrão aqui, eu já uso esse texto que eu estou fazendo aqui. O valor é nulo ou indefinido, por exemplo. E aqui eu já boto o nome da categoria é nulo ou indefinido. Então, eu criei uma classe específica para essa exceção aqui, tá certo? Aqui eu mostrando na história de usuário e aqui na entidade onde realmente acontece o lançamento da exceção quando o fluxo tem que ser enviado. E aí eu posso fazer para as outras duas, viu, pessoal? Aí é mais um copiar-colar, né? E a depender das necessidades de novas exceções no futuro e criando mais exceções. Então, por exemplo, eu posso criar aqui nome, categoria, tamanho mínimo inválido, uma exceção específica para tratamento do nome, categoria, mínimo inválido, e também a minha outra exceção, que são 3, né? Que é nome, categoria, tamanho máximo inválido, tá certo? Com suas mensagens de texto específico. Então agora veja que eu tenho aqui 4 classes, né? Aí vocês podem me perguntar, professor, mas você não falou que era uma boa prática para que cada arquivo tenha uma única classe, né? Por exemplo, aqui esse arquivo domain.exception.ts, né? Ou o categoria.exception.ts, ele tem 4 classes. Mas no caso aqui, a gente não quebra tanto as boas práticas pelo seguinte, porque, né, a gente tem todas as classes aqui, né, envolvidas em uma hierarquia de herança. Então a gente tem aqui categoria exception, né? E essa classe aqui é usada como base para as outras. E aí a gente pode controlar tudo no mesmo lugar, né? Se novas exceções de domínio desse modelo, que é a categoria, surgirem, a gente pode criar aqui, né? Tipo, tendo uma escalabilidade do nosso código, né? Sem precisar criar vários arquivos, né, menores para cada exceção, né? Como eu falei, o uso do bom senso na criação da quantidade de arquivos, né, na criação da quantidade de classes, de que nível de herança, né, eu poderia parar nesse nível aqui, né, que é o da categoria exception, né, isso vai depender da equipe, do tamanho do software, né, do trade-off, né, que é a compensação entre escrever tanto código, tornar o seu código mais complexo e o retorno que você vai ter. No caso aqui eu quero realmente, por exemplo, controlar e tratar minhas exceções de forma muito granularizada, ou seja, eu preciso saber que a minha exceção foi de nome quando o nome da categoria foi nulo. Eu preciso saber quando a minha exceção foi com tamanho máximo inválido. Por quê? Porque eu vou fazer tratamentos diferentes para cada tipo. Então, nessa situação, seria interessante criar esse nível de granularidade mais fino, ou seja, mais específico ainda. Beleza? Como eu vou estar utilizando essas classes, eu vou fazer o export, tá certo? Vou fazer aqui o export e exportar essas classes, tanto o categoria exception lá em cima, como todas as outras, nome, categoria nulo indefinido, nome, tamanho mínimo inválido e nome, tamanho máximo inválido, certo? Então criei aqui uma exceção para cada, né, fluxo anormal que foi definido na história de usuário. Beleza? Bom, e aí agora a gente precisa usar essas exceções no nosso domínio, né, na nossa entidade, que é lá onde a gente lança a exceção. Então a gente vai fazer uma refatoração aqui em categoria .entity, né, para trocar aqui esses códigos e não precisar mais utilizar a classe genérica de erro de exceção, tá certo? Então você pode apagar aqui tudo, né? No caso eu vou importar primeiro aqui, importe, né, por exemplo, eu vou precisar de nome, né, nome, categoria nulo indefinido, nome, tamanho mínimo inválido, exception, e nome, tamanho máximo inválido. Vejam que todos estão vindo de categoria exception.ts que eu tinha definido. E agora, só utilizar aqui, throw, né, new, por exemplo, nome, categoria nulo indefinido. Veja como o código fica também legível com esse nível de granularidade, né? Se eu passo ali na linha 30 e leio, né, se o valor que está sendo passado for nulo ou
o valor for igual a undefined, então lance uma nova exceção chamada nome, categoria nulo ou indefinido. Tá até na leitura, né, para outros desenvolvedores fica interessante. Eu não preciso passar mais o texto aqui, por quê? Porque essa classe aqui, quando eu não passo nada no construtor, por exemplo, deixa eu ir lá para a classe, né, quando eu não passo nada no construtor, ele vai receber esse valor padrão aqui, ou seja, um valor default, né, para a mensagem. Se eu não passo, então essa mensagem é a que vai ser a padrão, ok? E aqui aí agora é só tirar todos os outros, né? Aqui aí new, nome, categoria mínimo, válido, e aqui também, né? New, nome, categoria máximo, válido, né? Então, se nenhuma das exceções ocorrer, meu fluxo no padrão lá definido na história de usuário, né, que é criar categoria válida, acontece. Se não, alguma dessas exceções, né, vão ser lançadas e tratadas aqui no index, tá certo? E aí agora a gente vai fazer o teste, né? Já que a gente fez toda essa alteração, vamos fazer um teste aqui. Veja, aqui eu estou passando uma categoria com nome válido, né? Então vou executar aqui o código para a gente ver, né, o que está acontecendo, categoria impressa. Mas e se eu passar uma categoria com nome inválido aqui, por exemplo, valor, o nome da categoria tem menos que 3 caracteres. Se eu executo, né, aguardo o código ser executado, ele já me lança a própria exceção aí, que a gente definiu, que a gente refinou. O nome da categoria não possui um tamanho mínimo válido. Aí, se eu vim aqui, aí, é justamente essa exceção aqui, aí, que está sendo passada, tá certo? Né? E aí veja como é que eu posso ter mais controle no meu código. Aqui no meu index, né, no meu bloco cat, onde eu capturo a exceção, eu posso fazer isso aí. Se o erro que estiver vindo, né, que foi lançado, que está sendo capturado, for uma instância, por exemplo, de uma categoria, né, domain exception, por exemplo, faça a impressão do erro. Aí eu poderia botar se, né? Se não for um erro do tipo domain exception, se for um erro, por exemplo, do tipo syntax erro, type erro, que já é nativo do TypeScript, faça outra coisa. Então, quando eu refino, quando eu especifico e customizo minhas exceções, tá certo? Eu consigo ter um controle maior, né, do que eu posso fazer. Ou seja, os meus tratamentos podem ser diferenciados para tipos diferentes de exceção, tá certo? Então vou deixar aqui assim só para a gente ver. Vou botar um breakpoint aqui, vou fazer let categoria do tipo categoria aqui, e categoria recebe, né, aqui. Vou botar um breakpoint aqui. Vamos usar a depuração, que é uma forma de lidar com erros que a gente já, né, verificou. E vamos ver como é que se comporta esse código aqui, para a gente ver linha por linha o que está acontecendo. Beleza? Vamos lá. Esperar a configuração da depuração ser feita, né? O código ser feito, o build, né? E a gente, né, ver com que a linha aqui parou na linha 5, tá certo? Aí vamos lá. Dá um F10 aqui, aí. Eu quero entrar no método estático do criar. Então dou F11. Né, vou para cá, para o método criar, que já está aqui dentro da classe da entidade. Quero entrar no construtor e quero entrar no método setNome aqui, para verificar os testes. Veja que o valor que está sendo passado é justamente aquele valor que eu passei lá no index, né, que é o MA, que tem só 2 caracteres. E aí veja, ele vai testar, o valor é diferente de nulo ou o valor é indefined, ele passa, ele não entra na exceção. Aí ele vai fazer o valor. O tamanho desse valor é menor que 3? Sim. Aí veja que ele já entra nessa exceção. Como ele vai fazer um throw, nenhum dos códigos abaixo é executado. Então, quando eu dou o F10, eu retorno para o método cat. Veja que o cat capturou o erro. E aquele erro é armazenado nessa variável aqui, erro. E aí vocês podem ver aqui, que a variável erro, qual é o tipo dela? Nome, categoria, tamanho mínimo inválido. Então percebam que quanto mais eu refino o meu código, é óbvio, mais eu crio complexidade, mais eu aumento a minha base de código, né? Meu código fica maior, mas também eu posso ter um controle maior, porque eu consigo verificar se o meu erro é um nome, categoria, tamanho mínimo inválido, que é uma exceção, ou se ele é uma categoria exception, né, já que ele herda.
Esse categoria exception, que é o prototype aqui, ele é do tipo domain exception, né? Veja que a gente está aqui dentro de uma hierarquia, né? Justamente pelo uso da herança, e o domain exception é um erro, tá certo? Então, eu posso testar, aí. Erro é do tipo domain? Sim, porque, né, usando herança, né, ele é um ancestral, né, aqui, né, na verdade ele é o domain exception é um ancestral do erro que veio, que é o erro de nome da categoria com tamanho mínimo inválido. E aí, depois é só imprimir na tela, né, no caso aqui é a forma de tratamento que a gente está fazendo, beleza? Bom, aqui a gente fez, né, um refinamento, e esse refinamento pode ser utilizado nesse refinamento de tratamento de exceção, principalmente fazendo tratamento de exceções de domínio que vão acontecer, né? E essas exceções de domínio elas estão vinculadas ali às regras de negócio, tá certo? Então é interessante, né, essa técnica para a gente poder aprimorar aí o controle do nosso software, tá certo? Bom, vamos para as considerações finais. Veja, o lançamento e captura de exceções, né, é uma abordagem comum para tratamento de exceção. Geralmente é a mais utilizada, né? E a gente tem muito material na internet. Porém, não é o único, né? Veja que o tratamento de exceção com o lançamento de exceções, ele acaba interrompendo, né, o fluxo do código e existem muitos debates sobre isso, né, que interromper o fluxo do código é interessante. Por exemplo, se eu criei uma função chamada setNome, ela tem que retornar alguma coisa, né? E isso aí é quando a gente vai muito mais para o lado do conceito de programação funcional. Então existem tratamentos de exceções funcionais, né, usando técnicas como o either, por exemplo, né, onde você não lança exceção e você não, digamos assim, quebra o fluxo do código. Ou seja, o método ele vai ser executado, mas em vez de você quebrar o fluxo do código, ele vai retornar algum tipo de erro, né? Por exemplo, você criar uma classe do tipo erro, response, né? Ou então usar esse tratamento de exceção funcional do either, né? Onde à direita a gente tem uma resposta que representa o fluxo padrão, que é o que a gente quer que aconteça, e à esquerda a gente pode ter, né, uma série, né, de exceções que podem ser lançadas, né? Aí é quando a gente quando os desenvolvedores ou as técnicas mais puristas, né, que usam conceitos funcionais, né, falam, né, dos pontos fortes e fracos, né? Então, o tratamento de exceção que a gente está fazendo é a abordagem mais tradicional, né, apesar de alguns pontos fracos como esse, né, de quebra do fluxo, né, mas assim, se a gente controlar muito bem e se a gente definir os locais onde as capturas dos códigos e das exceções forem feitas, né, padronizar, seguir boas práticas, né, e se o código não for tão complexo, né, a gente tem aí já uma forma simples de se usar e eficiente. Tá certo? O tratamento de exceção usando o either e usando as técnicas de programação funcional, né, são interessantes também, mas a gente não vai apresentar aqui, mas é interessante a gente saber que também existem outras formas. Tá certo? Quando a gente usa esse tratamento de exceção, a gente reforça aquele princípio de componentização do software, tá certo? Ou seja, a gente criou exceções para o subdomínio do catálogo, tá certo? E isso também vai facilitar os testes no futuro, tá certo? E aí é justamente a próxima etapa, né, nos próximos vídeos, que a gente vai falar sobre aplicando testes de unidade automatizados a entidades de domínio. Certo, galera? Valeu, até o próximo vídeo.